Muito bom, pessoal. Então, vamos a tudo ok. Legal, Matheus, seja bem-vindo. Bom, pessoal, primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês na noite de domingo, né? Domingo à noite. Olha só, uma oportunidade que muitos têm aí já para estar descansando, para estar. Vamos falar a verdade, tem muita gente que já está até preocupado com o início da semana, né? Começando a semana, poxa, segunda-feira, amanhã, mas vocês estão fazendo diferente, vocês estão aqui. Vocês estão aqui para buscar conteúdo, buscar conhecimento, buscar novos recursos. Então, é muito bom estar com vocês aqui nesse período, passar esses próximos minutos com vocês, aonde o nosso objetivo é trazer conteúdo, trazer ferramentas, trazer recursos para vocês poderem negociar, vender, se conectar de uma maneira extremamente mais eficiente. E aí eu queria perguntar para vocês, e vocês podem responder ali no chat, da onde vocês são? Qual é a cidade? Vamos só ter uma ideia da onde o pessoal está entrando. Então, qual é a cidade? Pode escrever ali no chat, cidade que você mora, só para a gente ter uma ideia aqui de quantas pessoas, de quantos lugares a gente tem aqui o pessoal participando. Eu vou estar vendo aqui no chat, comenta ali comigo para eu ter uma ideia. O chat está aberto. Eu falo de Florianópolis, pessoal. Olha lá, o Anderson de Canoas. Legal, Anderson. Quem mais? Vamos lá. A Aline de São João, lá no Paraná. Legal, Aline. Muito bom, tenho muitos amigos aí no Paraná. Que mais, gente? Escreve ali no chat para mim. Da onde vocês são, da onde vocês estão participando, qual é a cidade de vocês. E aproveita, já repreenche ali a cidade e faz o seguinte, já comenta ali para mim. Eu sou do Rio Grande do Sul, São Lourenço do Sul. Legal, Porto Alegre, Rodrigo, show, Rodrigo. E já escreve ali, pessoal, a cidade que você é. E já diz para mim, se você trabalha com venda de produto ou serviço, qual é o segmento? Você negocia um produto específico? A Eduarda de São Paulo. Legal, Eduarda. Você vende um serviço ou você vende um produto? Rodrigo botou ali, proteção veicular. Show, Rodrigo. É um serviço, né? Não deixa de ser um serviço. Olha lá o Leonardo lá de Itaúna, Minas Gerais. Cadu de São Paulo, vende serviço, é hoteleiro. Ah, legal, Cadu. Trabalhei muito tempo, cara, em hotelaria. O Anderson botou serviço, a Lorena de Caxias do Sul. Adoro a região aí de Caxias, a Serra Gaúcha. Vendo óculos de grau em ótica. Legal, é um produto. O Leonardo botou, estou desempregado, mas conhecimento nunca é demais. Verdade, Leonardo, conhecimento não ocupa espaço, cara. Conhecimento é algo que você adquire e você não perde. Legal, gente, eu pergunto isso, produto ou serviço, né? E eu poderia até fazer, sou representante comercial, Lorena, legal, Lorena. Porque indiferente do que você vende, se você vende um produto ou se você vende um serviço, aqui a Paula comentou que mora em Búzios, vende serviço, legal. Independente, pessoal, se você vende um produto ou um serviço, uma coisa eu garanto para você, você vende para um ser humano. Você vende para uma pessoa. E independente se você vende para uma empresa, né, está prestando serviço para uma empresa, ou se você está vendendo o teu serviço direto para um consumidor final, ou o teu produto direto para um consumidor final, não muda. Você está vendendo para um ser humano. É uma pessoa que está no outro lado. Uma pessoa repleta do quê, pessoal? Repleta de emoções, de necessidades, de comportamentos, ou seja, um ser humano do outro lado que tem sonhos, que tem projetos. E ao mesmo tempo em que nós, como seres humanos, somos completamente diferentes nos nossos comportamentos, nós temos muita coisa similar. Há muita coisa que nós, como seres humanos, somos muito parecidos. E quando a gente pega essas similaridades, é esse o grande segredo do processo da neurociência ou de neurovendas. É quando você consegue pegar o que é universal, que é sentido ou percebido por todos os seres humanos, somado à particularidade, à individualidade de cada um, esta é a mágica. É você conseguir ter recursos e ferramentas para se conectar com outra pessoa. E a partir desta conexão, dessa empatia, desse rapport, gerar negócios, independente da área que você trabalhe. Independente de ser um serviço, ser um produto, se você negociar para uma empresa ou para o consumidor final. Nós ainda não negociamos com máquinas, pelo menos não por enquanto.
né? Ou seja, nós ainda negociamos com seres humanos, é sobre tudo isso que a gente vai falar. Então, o meu objetivo aqui, gente, é, de maneira bastante prática, trazer ferramentas e recursos para você aplicar no seu negócio, para você aplicar no seu dia a dia, no seu comércio, no seu processo de atendimento, no seu processo de prospecção de clientes. Eu trago muito do que eu aprendi, muito do que eu vivi, e condenso aqui em 4 aulas, onde a gente vai abordar sempre conteúdos práticos, para você aplicar no seu dia a dia. Hoje, eu trabalho pontualmente, né, treinando e capacitando profissionais para vendas, para negociação, para comunicação. Sejam grupos de treinamento como esse que a gente está montando aqui, né, onde eu vou compartilhar todo o meu conteúdo, sejam em encontros fechados em empresas, né, empresas para um grupo, para um time de vendas, para um time de representantes comerciais, ou seja, eu estou o tempo todo interagindo e me conectando com pessoas, eu já faço isso há muito tempo. Faço isso há muito tempo, são quase 20 anos de experiência com vendas. E eu vou tomar a liberdade aqui, pessoal, de começar a compartilhar os slides aqui para começar a trazer um pouco mais deste conteúdo todo para vocês. Então, vamos lá. Deixar aqui, não sei se todos conseguem ver bem a apresentação. Legal. Se puderem me dar um feedback, gente, se vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação, como é que tá para vocês? Opa, deixa eu botar aqui. Conseguem, gente, ver o texto? Só confirma para mim aqui no chat, por gentileza. Ah, legal, veja assim. Anderson comentou sim, Aline sim. Legal, gente. Quem não está conseguindo enxergar ainda, provavelmente é porque deve estar tendo algum delay, tá? Então, já vai atualizar a imagem aí para você. Vamos lá. Qual é, gente, o objetivo de todas essas aulas? E serão 4 aulas. Né? O que a gente vai trabalhar a partir de hoje? Como ter a confiança necessária para você vender muito mais? Confiança, pessoal, é a base do processo de vendas e negociação. Sem confiança, você não consegue gerar essa conexão, não consegue gerar rapport e não consegue gerar esse processo de empatia e reciprocidade necessário para a pessoa parar, escutar você, tomar conhecimento do seu produto ou do seu serviço e, a partir daí, sim, gerar o processo de vendas. Eu gosto de começar essa aula trazendo um pouquinho da minha história, do meu processo de vendas. E entendendo talvez como foi o meu, você se identifique aí também e talvez encontre algumas similaridades. Eu lembro, gente, isso é muito claro para mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos de idade, mais ou menos, havia uns vendedores, hoje a gente quase não vê mais, mas havia uns vendedores de porta em porta. Vocês lembram disso? Pessoas que batiam lá na porta da tua casa para vender um produto, para vender um serviço, né? Vendiam um consórcio, vendiam produtos de limpeza, enfim, o tempo todo estavam oferecendo algum produto ou serviço. E eu, muito criança, muito pequeno, observando a minha mãe, né, fazer esse atendimento, eu lembro que não muito raramente ela dizia, ela não queria atender essas pessoas. Né? Ela não atendia ou dizia que estava muito ocupada, né? Ou dizia que a mãe está fazendo outra coisa, está no telefone. Então, invariavelmente, as pessoas chegavam, algumas ela atendia, outras ela não atendia, né? O que é um processo normal, mas eu lembro sempre, não só do comentário na minha família, mas das pessoas em volta. Né? Assim, nossa, como é difícil vender. Né? Como é desgastante o processo de vendas, nossa, como é cansativo. Nossa, olha quantas vezes essa pessoa tem que bater de porta em porta. Olha só quantas vezes essa pessoa ouve não na vida dela. E tudo aquilo para uma criança que está acompanhando e está vendo este processo e está absorvendo todo este conteúdo, começa a despertar uma emoção dentro da gente.
né? Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo através das nossas próprias experiências, do que eu vou vendo, do que eu vou sentindo, mas vou comprando muito do que os meus pais, do que os meus professores, do que os meus amigos me trazem de comunicação e de aprendizado. Então, quando você, muito pequeno, se assim como eu, já ouvia este termo, nossa, como vender é difícil, nossa, a pessoa não deu certo e vai ter que trabalhar com vendas. Olha só quanta informação você vai trazendo para dentro de si sobre o processo de vendas. Nossa, ele não deu certo, trabalha com vendas. Nossa, ele não estudou, então tem que vender. Né? Quantos pais vão procurar empregos para os seus filhos e dizem assim, poxa, não tem um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa. Pode ser até vendedor. Essa não foi uma realidade muito diferente para mim, gente. Foi essa a realidade que eu tive, onde essa questão de vendas muitas vezes tinha essa conotação. Soma-se a este episódio, né, a estes episódios, o fato do meu pai também, lá quando eu tinha uns 9 para 10 anos, ter largado um emprego no qual ele estava há anos trabalhando numa empresa, numa multinacional na época, para trabalhar com vendas. Ele largou todo o trabalho, toda a estabilidade, toda a segurança dele para trabalhar como vendedor. E essa experiência frustrou muito as expectativas dele e, obviamente, as nossas. Por quê? Porque a gente passou a ver, né, não só uma falta de recursos financeiros lá em casa, porque o processo de vendas naquele momento para o meu pai talvez não tenha acontecido no melhor momento, da maneira mais planejada, mas aonde você percebe toda a tua estrutura familiar, toda a tua segurança se desmoronando, né, ao ponto do casamento do meu pai e da minha mãe vir a acabar naquele período. Ou seja, vendas na minha infância foi algo extremamente pesado. E a consolidação disso foi quando eu fui trabalhar num shopping center como vendedor. E o meu gerente na época me chamou e me desligou do trabalho, porque ele disse que eu conseguia sim, está muito próximo, conseguia conversar com os clientes, mas não conseguia vender. Eu não conseguia transformar toda essa abordagem, toda essa comunicação, todo este processo em vendas efetiva. A partir daquele momento, gente, eu comecei a pegar verdadeiro horror a vendas. Horror a vendas. Porque vendas, para mim, veio com uma carga tão pesada ao longo dos anos que eu falei que, cara, eu quero fazer tudo, menos vender. Eu quero fazer tudo na minha vida, menos vender. E foi o que eu fiz. Saí do processo de vendas, fui fazer faculdade de turismo e hotelaria e entrei na operação de hotel. Para ficar bem longe de vendas. Fazia o que eu gostava, fazia atendimento, atendia as pessoas, mas não tinha obrigação de vender. Não tinha nenhuma obrigação de vender. Por quê? Já estava vendido. Alguém vendia e eu simplesmente atendia. Até que um gerente me convidou para trabalhar no time de vendas do hotel. Nossa, lá vem, de novo, vendas na minha vida. E eu já tinha prometido não trabalhar com vendas, porque entendia que vendas não era para mim. Só que sabe aquela dúvida que surge na vida da gente? Sabe aqueles porquês que aparecem na nossa vida? Mas por que não? Mas por quê? Será que não daria certo? Será que não seria bom? Como seria? E ali eu tive um grande aprendizado, gente, e que eu recomendo que vocês comecem a trazer isso cada vez mais forte para a vida de vocês. O que movimenta o mundo não são as respostas, são as perguntas. As perguntas movimentam o mundo. E quando eu comecei a me questionar, o porquê não? Será que daria certo? O que precisa? Porque eu percebia no time de vendas a possibilidade de ter um ganho financeiro maior, de ter uma projeção maior, de ter um reconhecimento maior. E quando eu comecei a me questionar, mas por que não? Será que não pode dar certo? Será que vendas não é para mim também? Foi aí que eu aceitei o desafio. O desafio, sim, porque eu estava, né, me sentindo desafiado por aquele chamado. Por que não fazer isso dar certo? Um desafio porque eu estava saindo da minha zona de conforto, rompendo com aquilo que eu havia dito que não queria mais. Também me senti confortável naquele momento, pois o gerente naquela oportunidade era uma pessoa muito próxima. Ele me parecia assim um excelente mentor, um mestre que poderia me dar os caminhos necessários para poder me desenvolver e crescer. E foi ali que eu entrei efetivamente no processo de vendas de uma maneira mais estruturada, mais planejada, aonde este gerente, identificando essas minhas limitações,
Identificando essas minhas dificuldades, gradativamente foi trabalhando, mudando a forma de conversar, a forma de conectar, perdendo o medo de fazer as ofertas, perdendo o medo da rejeição do cliente. Vocês vão entender por que a rejeição é algo tão natural. Ou seja, eu fui sendo lapidado. E a partir dali, quando eu mudei o meu mindset, quando eu mudei a forma de eu pensar, quando eu comecei a trazer essa confiança para o meu dia a dia, para as minhas negociações, o resultado de venda, gente, simplesmente triplicou, quadruplicou. Eu comecei não só a vender mais, mas eu comecei a treinar outras pessoas que trabalhavam comigo. E ter a oportunidade de vender mais e treinar outras pessoas me possibilitou também a possibilidade de receber novas ofertas e mudar de cidade. Ofertas financeiramente melhores, né? Porque você é medido pelo resultado que você gera. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, então fui para São Paulo, assumi a gerência de vendas no hotel, recebi a proposta para ser gerente regional de vendas lá em Porto Alegre. Lá, como regional de vendas, recebi uma oferta para trabalhar como gestor de uma das maiores operadoras da América Latina naquele momento, na área de turismo. E nessa operadora eu consegui construir uma trajetória na qual eu terminei ela como diretor de vendas e operações, cuidando de mais de 400 pessoas na área de vendas e de operação, e responsável por um faturamento de 120 milhões de reais. E quando eu estava lá, tendo essa oportunidade, analisando o processo de vendas por um outro prisma, de um outro formato, o que começou a chamar a minha atenção? O fato de outras pessoas terem a mesma dificuldade que eu tinha lá no início. Lá no início, outras pessoas com essa mesma dificuldade. Pessoas que tinham capacidade técnica, tinham conhecimento, tinham recursos, mas que não conseguiam crescer e não conseguiam prosperar, não conseguiam vender mais. Poxa, porque essas pessoas, assim como eu, também, muitas vezes, com uma boa formação, ou com uma boa vontade, com muita curiosidade, com muito interesse em querer vender, em querer prosperar, muitas vezes não conseguiam transformar todo esse conhecimento, toda essa vontade, todo esse querer em resultados. O resultado não vinha. Ao ponto de, muitas vezes, elas começarem a duvidar delas, a duvidar da sua capacidade, a duvidar se estava na profissão certa, a começar a duvidar se estava no segmento certo. Muitas vezes a querer voltar para um estágio no qual elas viviam antes, né? Que mesmo desconfortável era algo que elas conheciam. Ou seja, aquelas dúvidas e aquelas perguntas que começam a questionar e tirar o nosso ponto, o nosso chão, a nossa base, e muitos abandonavam. Muitos desistiam no meio do caminho. Ou muitos ficavam pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho, sem chegar a uma resposta efetiva, sem conseguir ter um resultado concreto. E aí eu fui estudar, gente. Foi aí que eu fui estudar. Fui estudar não só a minha formação, que eu já tinha em turismo e hotelaria, mas fui estudar marketing estratégico e vendas, o meu MBA, foi o primeiro que eu fiz. Depois fui estudar programação neurolinguística. Depois fui estudar neurociência numa pós. Depois fui estudar hipnose. O que será que tinha nesse padrão de comunicação, nessa abordagem, nessa diferença de pensamento de algumas pessoas que conseguiam ter resultados incríveis e outras não? Outras não conseguiam ter esse resultado. E foi aí que eu consegui construir uma estrutura, uma fórmula, aonde, não uma fórmula que você vai replicar ela do início ao fim, que com certeza vai ter resultado, mas uma fórmula onde você vai trabalhar internamente pontos que te limitam para vender mais. Você vai obrigatoriamente precisar se conhecer muito mais, conhecer essas limitações, conhecer esses pensamentos, conhecer toda essa estrutura que está aqui embaixo, para que os seus frutos comecem a aparecer. Foi aí que a neurociência veio assim como um bálsamo, como a gente pode dizer, porque ela começou a trazer testes e estudos que conseguem comprovar o que aquilo está fazendo. A gente consegue, através da neurociência, testar, fazer testes, fazer exames que comprovam a teoria que a gente está apresentando. E isso que é mágico. Quanto mais a neurociência evolui, mais ferramentas e recursos a gente tem para aplicar na nossa negociação, no nosso dia a dia.
E isso que é legal, gente, porque a neurociência continua evoluindo, cada vez mais exames, cada vez mais testes, cada vez mais profissionais estão conseguindo identificar e mapear o nosso cérebro. E através desse mapeamento começar a trazer respostas para algumas perguntas que surgiram lá atrás. O porquê que a gente faz dessa forma? O porquê que algumas pessoas se conectam mais com as outras? Qual é a estrutura no processo de decisão de uma pessoa? O que faz ela optar por A, B ou C? O que está por trás de tudo isso? Hoje a neurociência consegue trazer. Então hoje a neurociência já consegue trazer estruturas que te mostram sim que é possível vender muito mais, que é possível aumentar a tua taxa de conversão, que é possível você ser mais assertivo e vender, por que não, 30% mais nos próximos 60 dias. Pensa você aí, o que seria para você, para o teu dia a dia, para o teu negócio, vender 30% mais? Te ajudaria? Nos próximos 60 dias, imagina aí, imagina o impacto que isso teria na tua vida, na tua família. 30% a mais de vendas nos próximos 60 dias. É isso que eu quero trazer para vocês. Ferramentas ao longo desses 4 encontros, onde vocês cheguem lá no final com recursos, ferramentas, bagagem para implementar, para aplicar no dia a dia de vocês e vender muito mais. Pelo menos 30% mais todos os dias. Todos os dias ao longo de 60 dias. Aumentar tuas vendas. É sobre isso que a gente vai falar, gente. Então vamos lá. Para isso, nós temos... isso é importante, né? Sem parecer um vendedor chato. Porque ninguém aqui quer ficar conhecido como um vendedor chato. A gente quer vender mais. A gente quer se conectar. Se vocês pensam como eu, é dessa forma. Eu quero me conectar com as pessoas, eu quero vender mais, eu quero que elas comprem mais, mas eu não quero ser taxado daquele vendedor chato. Eu quero que o meu cliente compre porque ele quer comprar. Eu quero despertar nele emoções e sentimentos que façam com que ele perceba que o meu produto ou que o meu serviço é o ideal para a necessidade dele. Eu não quero ficar insistindo para as pessoas comprarem. Sabe aquela fama de vendedor chato que todo mundo foge? Que pelo menos eu fugi durante muito tempo? Então é isso. É ter recursos, ferramentas para vocês conseguirem vender de maneira mais fácil, sem precisar ficar insistindo ou com essa fama de vendedor chato. Então, pessoal, nosso conteúdo programático, que começa hoje, a gente vai estender ele ao longo de mais 3 encontros. Então, hoje, o que a gente vai trazer para vocês? O que é essa técnica de neurovendas e como ela pode potencializar as suas vendas todos os dias? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A nossa aula de amanhã, que também vai acontecer às 19h30, são os 4 pilares que sustentam neurovendas e como você pode vender mais que o seu concorrente sem precisar insistir para que o seu cliente compre. Ou seja, como eu consigo estruturar esses 4 pilares de neurovendas de tal forma que este processo de compra seja natural, que você não precise insistir, que você consiga vender muito mais que seu concorrente. Olha só o quão possibilitador é isso, gente. A nossa aula número 3, que vai acontecer no dia 19, vai ser, então, um treinamento prático para você aplicar isso diretamente no seu negócio. Ferramentas práticas para você já sair aplicando no seu negócio. E no último dia, o dia 20, a técnica mais poderosa para você ter confiança e finalmente conseguir vender sem vender. Aqui, no último encontro, nós vamos trabalhar a sua confiança. Este padrão de confiança, esta sensação de que você vai conseguir vender e que nada vai abalar o teu resultado. Esse é o tema da nossa aula 4, no dia 20. Mas para a gente começar, pessoal, então eu quero trazer para vocês algumas orientações que são importantes para que você consiga ter o melhor resultado ao longo dessas 4 aulas. Então, deixa eu passar aqui que eu gosto de falar com as imagens. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Elimine distrações a partir de agora, tá? Elimine distrações por quê? Vocês estão aqui com o objetivo do quê? De aprender algo novo, de aprender novas técnicas, de aperfeiçoar a sua abordagem, de aumentar o seu leque de ferramentas para o dia a dia. Então, avisa a sua família,
Se coloca num lugar talvez um pouquinho mais tranquilo, para que você consiga, de fato, estar focado na aula do início ao fim. Isso é importante, gente. Dedique esses próximos minutos para você realmente dar atenção para a pessoa mais importante neste mundo, que é você. São 60 minutos que você vai dedicar para o teu conhecimento, para ampliar as tuas ferramentas. Então, foca aí. Pede uns minutinhos aí para quem é casado, pede para o filho, para a esposa, e foca em você, no seu processo de aprendizado. Combinado? Então, vamos lá. Se prepara aí, elimina as distrações, ou pelo menos as possíveis distrações, para você conseguir se concentrar no conteúdo do início ao fim. Papel e caneta na mão, gente. E por que papel e caneta na mão? Porque vão surgir vários insights. Eu vou, ao longo da nossa apresentação, aqui da minha apresentação, te trazer várias dicas, te trazer abordagens diferentes. Então, tenha papel e caneta na mão para você poder anotar. Para você poder pegar esse insight, para você pegar essa técnica e aplicar no seu dia a dia, para você anotar os principais pontos da aula de hoje. Então, tenha aí papel e caneta na mão para você pegar o que tem de mais precioso nessa aula. Para quem é este treinamento? Muita gente me faz essa pergunta. Diogo, para quem é esse treinamento de neurovendas? Para empresários e empreendedores que querem entender sobre o processo de vendas, que querem vender mais, que querem treinar o seu time, capacitar a sua equipe para vender mais. É para você. Para vendedores que estão querendo ampliar os seus resultados, que querem potencializar as suas vendas. Para quem está satisfeito com as vendas e quer melhorar as suas, por que não? Para quem não está satisfeito com seus resultados, entende que pode melhorar. Então, esse treinamento é para você. Para profissionais liberais, gente. Recebo muitos pedidos de treinamento de fisioterapeutas, médicos, dentistas, advogados. Olha só, pessoas que tecnicamente muitas vezes nem se imaginam como vendedores, mas que, se eles não souberem vender o seu serviço, eles perdem dinheiro, perdem oportunidades. Então, se você é um profissional liberal, entende que você precisa vender melhor o teu produto ou o teu serviço, esse treinamento é para você. E para todas as pessoas que entendem que comunicação e negociação faz parte do teu dia a dia. Quem de vocês não precisa se comunicar, negociar, seja com alguém da família, seja no trabalho? Nós passamos o nosso dia inteiro vendendo ou negociando. A gente negocia com a gente mesmo, gente. Quando você vai negociar para acordar mais cedo ou não, para ir para a academia ou não, para comer aquela salada, né, ao invés daquela pizza, você está o tempo todo negociando com você está o tempo todo negociando com alguém, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho. Então, esse curso aqui vai te trazer ferramentas, sim, para você poder negociar e vender muito melhor as suas ideias, os seus pontos de vista. Olha só o quão possibilitador é este curso. Por quê? Porque, como eu disse, a gente lida com seres humanos. E seja para vender uma ideia, um ponto de vista, ou vender um carro, se você souber aplicar tudo que a gente vai trazer ao longo desses 4 encontros aqui, garanto para você que você vai melhorar muito os teus relacionamentos e as tuas vendas. Início, meio e fim, gente. Olha só. Nós estamos começando um processo hoje, domingo. Começou às 19h30. E nós vamos até quarta-feira, às 19h30, que é o nosso último encontro. Esse início, meio e fim, gente, é importante por quê? Porque um tema complementa o outro. A aula de hoje vai ser base para a nossa aula de segunda-feira. E as 2 aulas de segunda e terça serão base para a aula de terça e assim sucessivamente para a aula de quarta-feira. Então, se você perder alguma aula, pode ser que algum ponto da apresentação, algum insight, alguma dica, alguma técnica que eu vou apresentar para você fique meio perdido, fique na dúvida. Mas para que serve? Como vai ser? Mas o que o Diogo está falando? Mas por que ele está trazendo esse assunto? Eu não estou entendendo. Ou seja, início, meio e fim. Se comprometa com você. Para que você consiga pegar o melhor do conteúdo, se comprometa com você de pegar o conteúdo do início ao fim. Te garanto que lá na quarta-feira tudo vai fazer muito sentido, tudo vai estar muito mais claro para você que acompanhou todo o processo. Um dos grandes problemas dos vendedores, sabe qual é, gente? É a dificuldade de manter
a rotina, a disciplina, a persistência, que é diferente da insistência. Persistência é persistir buscando o teu objetivo, buscando a tua meta, buscando o teu resultado, fazendo de formas diferentes, mas sabendo aonde você quer chegar. Isso é persistir. Eu sei onde eu quero chegar, mas vou buscando por vários caminhos. Não está dando certo por aqui, tento de outra forma. Não deu certo dessa outra forma, eu busco uma outra alternativa. Isso é persistência. Diferente de insistência, que é ficar insistindo da mesma forma, querendo o mesmo resultado, sem mudar absolutamente nada. A insistência, muitas vezes necessária, a médio e longo prazo, ela é péssima. Por quê? Porque aí sim você se torna um vendedor chato. Está querendo vender do mesmo jeito para as pessoas, usando a mesma forma, usando a mesma técnica o tempo todo, ficar repetindo algo que já não deu resultado. Então vamos começar a treinar a nossa persistência aqui, a nossa disciplina, a nossa rotina. Se comprometa com você mesmo. Assume esse compromisso com você, de assistir esse treinamento do início ao fim. É 1 horinha só, gente. Começou hoje, domingo. Domingo, segunda, terça e quarta. E te garanto, você vai sair com recursos e ferramentas muito possibilitadoras para o seu dia a dia, para as suas negociações e para as suas abordagens. Assume esse compromisso com você. Assume comigo também. Vamos junto? Vamos junto fazer dessas 4 aulas incríveis? Você topa? Fazer desses 4 encontros algo extremamente importante e possibilitador para a gente poder crescer? Se vai ficar gravado para assistir depois, Valéria, eu vou conversar com a equipe, aqui tá, você mandou aqui no chat, né? Eu estou vendo. Conversar com a equipe para ver a possibilidade de quem está nos nossos grupos de assistir. Mas eles já vão entrar aqui e responder para você, tá bom? Se vai ficar gravado ou não. Bora lá, gente? Seguimos? Então, assumiu o compromisso? Boa. Ah, porque você só conseguiu agora. Não tem problema. Depois a gente vê uma forma, então, Valéria, de você pegar o início. Mas a gente está bem no início ainda da apresentação, tá? Vamos lá, gente. Vamos continuar. Então, assume esse compromisso comigo, assume esse compromisso com você. Material de apoio no WhatsApp amanhã. Se liguem no grupo de WhatsApp, gente. Por que se liga no grupo do WhatsApp? Porque vai muita informação para lá. Vai material especial para quem tiver no grupo de WhatsApp. E eu vou deixar um material bônus aqui para você, que é o mapa do vendedor extraordinário. No final, em algum momento aqui da apresentação, o pessoal vai deixar a senha para você poder baixar esse material. Vai ser compartilhado exclusivamente lá no grupo do WhatsApp. Então, entra lá no grupo, interage, a gente vai disponibilizar o material por lá. Então, fica ligado no grupo. E também todo o material bônus, tudo que for de material adicional vai ser enviado no grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp ainda, pede aqui para o pessoal, manda a informação aqui no chat que a gente vai te mandar o link. E se você já faz parte, se liga lá, porque lá vai ter muita coisa bacana. Legal, gente. Vamos dar continuidade aqui, então, e começar a trazer o conteúdo. Aula 1 hoje, então. O que é essa técnica de neurovendas e como ela pode potencializar todas as minhas vendas todos os dias? E eu sei que você está se perguntando aí agora, tá, Diogo? Você falou bastante, né? Você já falou da tua história, você já falou da neurociência, do que a neurociência traz, né, de que hoje há testes, há exames, há possibilidades, mas e aí? Como isso vai potencializar, né, a minha venda, o meu processo de vendas, o meu processo de negociação? Olha que interessante, gente. A evolução da neurociência, com a evolução da neurociência, há um oceano de novas possibilidades e oportunidades para vender mais. Por quê? Porque com a neurociência, a gente consegue ser muito mais assertivo. E quando eu digo, pessoal, ser mais assertivo, é deixar de dar tiro de espingarda para pegar um monte de gente, muitas vezes, para você conseguir ser um verdadeiro sniper. Para você realmente conseguir se conectar com essa pessoa e, a partir da conexão com essa pessoa, gerar negócios e oportunidades. Como eu disse, a neurociência vem evoluindo demais, ao ponto de trazer respostas para dúvidas que nós sempre tivemos. Quer ver só, pessoal, algo que a neurociência trouxe agora e que pode fazer total diferença para você a partir de hoje. A partir de hoje. Olha só. Carolyn Parkinson, uma professora da Universidade da Califórnia,
fez um exame no qual eles analisaram 350 alunos de MBA na Universidade da Califórnia. Eles pegaram 350 alunos de MBA e, através de eletroencefalograma e de ressonância magnética, eles começaram a passar uma série de imagens para essas pessoas. Imagens e sons. Então, imagine você, cada uma dessas pessoas entrava numa máquina de ressonância, tinha eletrodos, né, instalados por toda a sua cabeça. Eles, os pesquisadores, dividiram em 80 partes diferentes o cérebro e começaram a analisar o impacto que essas imagens e esses sons tinham no cérebro de cada um deles. Cada informação que a gente recebe é um disparo, né? É uma corrente elétrica que é acionada em alguma região específica do cérebro. Eles fizeram isso, gente, com 350 pessoas. E ao final deste exame, olha esta informação, ao final deste exame, com uma assertividade de 85%. Gente, é muita coisa. 85% eles conseguiram dizer quem era amigo de quem. Quem conhecia quem. Mas como assim, Diogo? Os exames haviam disparado nestas pessoas as mesmas regiões com intensidades muito próximas. Muito próximas. Ou seja, através de um exame onde as pessoas eram estimuladas a receber informações dos mais diferentes canais auditivos, visuais, sinestésicos, né, que são as sensações que você tem, o que você vê, o que você ouve, o que você sente. As pessoas que eram próximas, que eram amigos, tinham resultados muito parecidos. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que os pesquisadores chegaram? Daquele velho ditado que muito provavelmente você já ouviu, que nós somos uma média das 5, das 7 pessoas que a gente mais convive. Olha que loucura isso, gente. Um exame, um teste feito com a tecnologia que hoje nos permite fazer esse tipo de análise, traz um resultado que comprova algo que a gente sempre ouviu. Agora eu te pergunto, então, aproveita que você está com papel e caneta na mão aí, e anota quem são as 7 pessoas que você mais convive hoje. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você, ao abrir o teu Instagram, o teu Facebook, que mais aparecem na tua timeline? Provavelmente são as pessoas que você mais interage, são as pessoas que mais impactam você. Nós seremos influenciados, gente. Nós seremos influenciados em algum momento, quer você queira, quer você não queira. Com essa informação que eu estou te passando agora, talvez você tenha a liberdade de escolher pelo que você quer ser impactado e influenciado. Aproveitou e botou o nome dessas pessoas que você mais convive, que você mais interage? Agora, seja sincero com essa resposta. São pessoas que você admira e gostaria de ser parecida com elas? Com os resultados que elas têm? Com o estilo de vida que elas levam? Porque olha só, se você vai ser influenciado, se você vai receber essa influência do ambiente externo, e hoje você está dedicando o seu tempo para conviver com pessoas que não têm resultados que você admira e que você gosta, a chance de você ficar muito parecido com elas é muito grande, gente. Quando a gente fala do processo de neurovendas, a gente começa a trazer insights e estruturas que antes, muitas vezes, passavam despercebidas pelos profissionais. Ora, se eu quero ser um vendedor mais eficiente, se eu quero ser um vendedor muito mais proativo, se eu quero ter resultados mais consistentes, aonde eu estou buscando informação e inspiração? O que está influenciando os meus comportamentos e os meus pensamentos? Eu vou receber essa influência o tempo todo, quer você queira, quer você não queira. Então, talvez agora, pessoal, vocês tenham aí a primeira oportunidade de começar a pensar de uma maneira diferente esse processo de treinamento, de capacitação e de desenvolvimento para você.
Porque não adianta a gente falar de neurovendas, de tudo que eu vou trazer para vocês aqui, que é o que você vai utilizar para fora, para o outro, para você gerar conexão com o outro, empatia com o outro, poder vender mais para o outro, se a gente não falar do que está aqui dentro. Aqui dentro. Quando a gente fala de confiança, a gente fala do que está aqui dentro. Quando a gente fala de você conseguir persistir, de manter a tua disciplina, está aqui dentro. Tudo está aqui. Não há como ninguém te tornar mais disciplinado se você não quiser. Mas talvez, se você conviver com pessoas mais disciplinadas, você tenha a inspiração necessária, ou pelo menos o modelo necessário. Comece a identificar essas pessoas que você mais convive e comece a identificar também pessoas que você gostaria de conviver mais, que têm resultados legais, que têm uma influência positiva, mas que hoje você não convive, que hoje você não se aproxima. Quem são essas pessoas que hoje você admira, que você olha para elas e pensa, nossa, como ela vende bem, nossa, que resultado incrível, nossa, eu gostaria de ter uma vida parecida com a dela, nossa, eu gostaria de ter uma trajetória profissional como a dela. Quem são essas pessoas? Quem são? E por que hoje você não convive com elas? O que te impede hoje de conviver com essas pessoas? Será que é a tua falta de atitude? É a tua falta de iniciativa? É a tua falta de proatividade? Olha o quão possibilitador é essa informação, gente. Hoje a neurociência consegue trazer isso, né? Por quê? Porque é muito comum as pessoas terem dificuldades de vender e de negociar. É normal, gente, é normal ter dificuldade para vender e negociar. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê nós temos tanto medo da rejeição. O porquê nós temos tanto medo do não. E não se cobre por você ter medo do não. Não se cobre por você ter medo do não. O não é normal. O não é um processo natural e essa dor à rejeição que todos os seres humanos têm é normal. O ponto é a chave que você vai virar para que isso não impacte mais você, para que isso não doa mais em você, para que esta rejeição ou o não do seu cliente seja apenas mais um passo para te deixar mais perto do resultado que você quer. Então, por que eu tenho tanta dificuldade de vender e negociar? Né? Por quê? Porque quando você corta o problema pela raiz, tudo fica mais fácil lá na frente. Olha só, pessoal, nós temos estruturas internas na gente, cada um de nós tem, que biologicamente e fisiologicamente dificultam o nosso processo de vendas e negociação. Está aqui dentro. São estruturas de tudo que eu vi, de tudo que eu senti, de toda a carga genética que existe no ser humano, que traz esse desconforto muitas vezes. Essa sensação que não é leve. Poxa, eu vou ter que me apresentar, mas eu vou ter que falar de vendas, mas eu vou ter que pedir para ele comprar de mim. Nossa, mas isso não é legal, isso não é prazeroso. Eu sei que não é. Porque isso está na raiz do ser humano, gente. Isso está nas nossas raízes, isso faz parte de uma estrutura biológica e fisiológica que existe em todos os seres humanos. O ponto é você entender que isso é normal, você entender que isso vai acontecer, que você vai acontecer com você, mas que isso não pode impedir mais o teu resultado. Ou a partir deste momento, você escolher ter um outro comportamento para mudar este cenário. Se eu sei que eu vou sentir medo, se eu sei que isso vai ser desconfortável, se eu sei que não é legal sentir essa emoção da rejeição e do não, eu já sei disso, ok, então, como eu faço para mudar esse cenário? Como eu faço para virar esse jogo? Como eu faço para não ficar sentindo mais isso? Para não sentir mais. Porque é muito comum, gente. Eu atendo e treino milhares de pessoas que têm um primeiro passo. Primeiro passo, eles têm muito conhecimento. Eles têm muito conhecimento. Ele conhece muitas vezes do negócio dele, ele conhece da empresa dele, ele conhece do mercado dele, ele conhece tudo, tecnicamente é perfeito, mas esse é o primeiro passo. Né? É o primeiro passo de um processo. O segundo passo é a gente descobrir
Quais são os bloqueios que nos impedem, então, de evoluir, de avançar, de conseguir ter resultados mais eficientes? Porque não é só o preparo técnico, não é só a parte técnica. É uma parte pessoal que precisa ser desenvolvida e treinada. É uma parte pessoal que você precisa entender o porquê que ela acontece. E a partir desse momento não ter mais o mesmo peso na tua vida. Então o segundo passo é isso. São pequenos bloqueios que impactam os nossos resultados, que nos impedem de ter grandes resultados. Como eu disse para vocês, pequenos bloqueios que aconteceram comigo na minha infância me limitaram durante muito tempo a ter resultados muito maiores. E durante muito tempo eu vivi com aquela sensação, poxa, eu sei que eu posso, eu tenho conhecimento, eu gosto, mas o resultado não vem. Mas o resultado não acontece. Quando você consegue quebrar esses pequenos bloqueios, todo esse processo fica muito mais fácil. Bloqueios que talvez agora, quando eu comece a falar sobre essas estruturas, sobre essas sensações, você comece a reconhecer em você. Como você se sente? E responde para você mesmo. Como você se sente quando um cliente diz não para você? Quando ele diz assim, não, não vou comprar de você porque o seu produto está muito caro. Não vou comprar de você porque eu estou sem tempo agora para te ouvir. Qual é a sensação que vem aí dentro? Como você se sente quando um cliente não retorna o teu WhatsApp ou não retorna a tua ligação? Qual é a sensação que te gera? Escreve aí no papel essas sensações. Garanto para você, faço uma aposta com você que está assistindo aqui, que não foi a primeira vez na sua vida que você sentiu isso. Não foi. Hoje nós somos fruto de tudo que vivemos, tudo que ouvimos, tudo que sentimos ao longo de toda a nossa história. A questão é, a gente continua repetindo padrões, repetindo comportamentos e sensações. E por não entender o que fazer e como fazer, a gente vai se bloqueando e se limitando. Pequenos bloqueios de não conseguir lidar com uma objeção de um cliente, de não conseguir apresentar de uma maneira mais assertiva, de não conseguir ser um pouco mais persistente. Pequenos bloqueios que nos impedem de alcançar resultados incríveis. E nós somos, como eu disse, o terceiro passo, nós somos impactados o tempo todo, de formas diferentes. O tempo todo nós estamos sendo impactados por tudo que nos acontece no meio externo, no nosso ambiente, no governo, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. O tempo todo nós estamos sendo impactados. Porém, o fato de não saber que parte isso está impactando, exatamente em que parte do processo isso pode impactar o meu resultado, que geram grandes dificuldades. Uma das teorias, pessoal, sobre o desenvolvimento do cérebro humano foi desenvolvido por Paul MacLean. Paul MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino, dos 3 cérebros humanos. Né? Ou seja, o cérebro primitivo, o sistema límbico e o neocórtex. Um extremamente primitivo, o outro muito emocional e o outro extremamente racional. Quando a gente fala de histórias que vivemos, de sensações que eu sinto quando ouço um não, ou das sensações que eu gero no meu cliente, eu estou atingindo ou impactando uma área muito específica do cérebro humano. Porém, por não ter esse conhecimento e por não saber que área está sendo impactada, eu acabo muitas vezes tendo resultados dos quais eu não gostaria. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora o nosso quarto passo, essa estrutura dos 3 cérebros, e vocês vão ver como ele é mais fácil de ser compreendido e de ser aplicado a partir do momento que você consegue entender essas 3 estruturas. Mas talvez vocês conheçam pessoas que são excelentes para dar os motivos racionais da compra. Do porquê você tem que comprar esse produto, do porquê que a minha empresa é a empresa mais séria, mais eficiente, por que eu sou o melhor profissional para você comprar de mim esse produto ou esse serviço. Porém, não souberam se comunicar com a parte emocional desta pessoa. Ou pessoas que sim,
conseguem despertar emoções no seu cliente, conseguem gerar conexão, conseguem gerar empatia, mas que não conseguem chamar a atenção de um número grande de pessoas. Ela tem uma grande conversão, mas para um número muito pequeno de pessoas. Partes específicas do cérebro, onde eu vou começar a trazer essas estruturas agora para você, que se você conseguir entender o quanto isso impacta no teu resultado, porque nós somos impactados e utilizamos essa estrutura o tempo todo, e como você pode utilizar eles a seu favor no seu processo de negociação e vendas, isso vai começar a virar uma chave, vai começar a virar esse mindset, e você vai ter resultados muito mais eficientes. Então, vamos lá. O processo de evolução humana e do cérebro trino que eu vou começar a trazer para vocês é a base de neurovendas. E por que a base, gente? Porque tudo acontece no nosso cérebro. Por mais que você sinta as coisas no peito, né? E muitas vezes vem um frio na barriga, vem um aperto no peito, vem um calafrio aqui na espinha, as sensações elas se espalham por todo o corpo, tudo acontece aqui. Acontece aqui para você e acontece aqui para o seu cliente. O ponto é, no processo de evolução humana, gente, lembra que eu falei para vocês que muito dos comportamentos que nós temos são comportamentos antigos de tudo que vivemos, de tudo que ouvimos, de tudo que sentimos, mas também tudo que vem de uma herança genética no ser humano? Se eu perguntar para vocês hoje, a que distância vocês estão de um supermercado? Ou de uma farmácia? Ou quem de vocês hoje dorme preocupado, com 100% preocupado, tá? Se vai entrar um bandido ou um animal na sua casa? Responde para mim. Você está muito preocupado? Você está muito preocupado com a falta de comida na sua casa? A dificuldade que você tem de conseguir comida? Ou o supermercado está perto da sua casa hoje? É muito provável que o supermercado esteja perto. Qual é a sensação que você tem se precisar comprar um remédio? Talvez tenha na tua esquina um remédio. Talvez tenha na próxima quadra. Talvez você possa pedir por um telefone para alguém te trazer um remédio. É muito provável que hoje você feche a porta da tua casa e você durma com uma certa segurança na hora de dormir. Nem que você não vá se preocupar se vai entrar um leão, um rinoceronte ou uma cobra na sua casa hoje. Mas percebe, gente, que isso é algo muito recente na história humana? Isso é algo muito recente. Nós estamos falando, talvez, dos últimos 100 anos da nossa história, em que nós temos um supermercado próximo, que a gente consegue estocar comida dentro de casa, que a gente tem uma farmácia na próxima esquina, ou que a gente pode pedir um remédio, que eu posso dormir, apagar as luzes, fechar a porta e dormir com uma certa sensação de segurança, sem acordar de madrugada preocupado se vai entrar um animal, se vai entrar um bicho, se vai entrar um assaltante na minha casa. Hoje, a gente consegue ter muito dessas facilidades, mas isso comparado à história humana é algo muito pequeno. É algo insignificante. E aonde eu quero chegar com essa estrutura, pessoal? Que durante milhares de anos, o maior medo do ser humano era de ser rejeitado pelo seu grupo. Durante milhares e milhares de anos, nós como espécie precisávamos viver em grupo, em bando, para sobreviver. Porque um ser humano, por mais inteligente que ele fosse, sozinho, no meio da floresta africana, ele morreria de fome. Ou talvez seria atacado por um animal. Ou talvez seria atacado por uma tribo adversária. Ele sozinho, sem proteção, ele ia ter dificuldade de se proteger, ele ia ter dificuldade de conseguir alimento, ele ia ter dificuldade de se relacionar, de procriar, ou seja, ele precisava viver em bando, ele viver em grupo. É por isso que nós, como espécie, somos seres sociáveis. A gente precisa conviver em bando. Logo, se essa era a nossa realidade, o que significava para um indivíduo que viveu há 200 mil anos atrás ser rejeitado pelo seu grupo? Não fazer parte do seu bando. Ser isolado.
da sua equipe. Isto significava a morte. Ficar isolado do seu grupo, ser rejeitado, significava a morte. Olha que peso isso tem. Olha o peso que isso tem nas nossas emoções, no nosso eu do hoje, do presente. Se durante milhares e milhares de anos o meu maior medo era ser rejeitado, porque isso significava que eu ia morrer. Essa herança genética vem carregada em cada um de nós com um peso enorme. Porque hoje, quando você ouve um não de um cliente, hoje, quando um cliente não te retorna no WhatsApp, hoje, quando um cliente diz não para a tua proposta, ou diz que teu preço está muito caro, ou diz que está sem tempo, ou diz que não confia na tua empresa, ou diz que você é muito jovem, que a tua empresa tem pouca experiência, ou enfim, seja lá os motivos que o cliente te levou a dizer não, ou os motivos que levaram ele a não retornar para você, isso entra como um peso de rejeição que te remete a uma sensação que vem lá de trás. Só que não precisa mais ser assim. Não precisa mais ser assim. Isso não significa que ouvir não de um cliente não vai ser desconfortável. É claro que vai continuar sendo desconfortável. Biologicamente não é. Muitas vezes a gente, como vendedor, fica com medo de fazer uma oferta, com medo de ouvir não do cliente. Eu conheci profissionais que retardavam aquele checkmate no cliente, aquela pergunta matadora no final em que ele ia dizer sim ou não para a tua oferta, eles retardavam isso com o medo de ouvir não. Mas olha o peso que este não tem na nossa vida hoje e olha o peso que ele tinha lá atrás. Então, para você começar a trabalhar essa questão da confiança e entender o impacto disso hoje no seu dia, a primeira grande lição que a gente deixa quando a gente fala desses três cérebros humanos é: o não é para você. O não que você ouve do seu cliente não é para você. É para a proposta que você fez. É da forma como você apresentou. É da forma como você chegou. É da tua ineficiência de conseguir essa conexão com ele. É isso. Não é um não para você. Não é um não para você como indivíduo. Não é um não que te coloca numa posição lá de miserável, de desprotegido, de sem estrutura, de ameaçado. Porém, a sensação vai vir. Esse desconforto vai vir. Só que trazer isso para a sua consciência é o primeiro passo. O não que a gente vai ouvir do nosso cliente, e vocês vão adorar ouvir não daqui para frente. Garanto para vocês, gente, ao longo dessas 4 aulas, vocês vão adorar quando o cliente te diz um não. Adorar por quê? Porque o não é a segunda melhor resposta que a gente pode ouvir de um cliente. A segunda melhor resposta que você pode ouvir de um cliente é um não. A segunda melhor é um não. A primeira, claro, é o sim que ele pode te dar. O sim é a concretização do teu negócio, do teu projeto, do teu contrato, da tua venda. A segunda melhor resposta é o não. Porque o não, se você consegue lidar com esse não e contornar essa objeção e entender o porquê ele está te dizendo não, tirando esse não do pessoal, colocando este não no negócio, na proposta, na oferta, se distanciando deste não como pessoa, não é um não para você, mas é um não para tudo que você fez para ele até aquele momento, isso perde o peso, isso perde importância. E aí você tem ferramentas e recursos emocionais para contornar essa objeção, para contornar este não, para entender o porquê não. O porquê não? É pelo preço? É pelo prazo? É pelo produto? É pela forma de pagamento? O porquê não? Mas o não é a segunda melhor resposta, porque ele te dá uma alternativa. Vocês vão entender que a pior resposta que a gente pode ter é a indiferença. É não ter resposta. Esta sim é matadora. Esta sim toma algo que é precioso da gente, que é o tempo. Porque o tempo que a gente perde correndo atrás de um cliente que não nos retorna é um tempo que não volta mais. É um tempo que você deixa de dedicar para apresentar tua proposta para um outro cliente. É um tempo que você deixa de utilizar para reverter uma negativa de um cliente, para contornar uma objeção.
O tempo, gente, é um dos recursos mais preciosos que a gente tem. Entender que você ficar perdendo tempo com clientes que não te retornam, buscando respostas que não vêm, este sim é um tempo muito mal utilizado. Este sim é um tempo que acaba com o teu resultado, porque aí você não se sente produtivo. E aí começam a vir aquelas dúvidas, mas será que eu sou bom nisso? Mas será que isso é para mim mesmo? Será que eu nasci para vender? Olha só, gente, quanta coisa acontece só aqui dentro. Quanta coisa é biológica, é fisiológica, e você nem muitas vezes tinha conhecimento disso. Consegue perceber esse impacto do não na tua vida? Só que isso é um processo de evolução do ser humano. Processo natural. É como se nós hoje, vivêssemos num corpo e numa realidade, mas com um cérebro de 200 mil anos atrás. Olha que loucura isso. É como se nós vivêssemos num corpo aonde o cérebro é de 200 mil anos atrás. Imagina você com um celular novo, com um iPhone 13, com todas as possibilidades que ele dispõe, porém, com um software de um iPhone 5, de um iPhone 4. Olha quanto a gente perde de possibilidade, gente. Porque a gente, naturalmente, demora muito tempo para atualizar este software. O processo de evolução humana, ele é alongado. Para que a gente consiga, de certa maneira, acelerar este processo, é fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje, gente. Atualizando este mindset. Só que diferente do celular, que você põe lá para atualizar automaticamente, e quando você acorda de manhã, você olha para o aplicativo, nossa, atualizou o aplicativo do banco, nossa, atualizou no Instagram, eu nem vi. Aqui dentro não acontece assim. Aqui dentro é aquele processo manual de ir lá, baixar uma atualização mais recente e atualizar o teu software. Ir lá de novo, baixar uma atualização mais recente e atualizar o seu software. É isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Atualizando o nosso software, entendendo quem nós somos, o porquê que isso acontece e tendo a possibilidade de mudar um pouquinho essa realidade e este resultado. Conseguiram entender, pessoal, então, o peso do não no nosso dia a dia? Fez sentido aí para vocês? Conseguiram anotar quais são as sensações que o não gera para você? Quais são as sensações que essa rejeição, que não é para você, mas que o não do teu cliente desperta em você e que talvez não sejam nem de agora? Talvez sejam rejeições e sensações que muitas vezes remetem para a gente a outros momentos na nossa vida, mas que impactam aqui. Diz para mim se está fazendo sentido isso para vocês, se vocês conseguem identificar isso no seu dia a dia, se essas sensações, muitas vezes desconfortáveis, geram essas sensações e geram este impacto. Pode responder aqui para mim no chat que eu estou acompanhando, tá, gente? Valéria botou ali, todo sentido. A Aline botou, faz muito sentido. Legal, Aline, Valéria. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Então, vamos lá. Bom saber que está fazendo sentido para vocês. Aqui o Selene botou ali, faz todo sentido. Show. Obrigado, meninas. Então, vamos lá. Ricardo botou também todo sentido. Legal. E aí, pessoal, o quanto esse processo impacta na nossa forma de agir? Foi isso que a gente falou agora. Toda essa estrutura impacta a nossa forma de agir. Toda essa estrutura impacta a forma da gente se comportar, a forma da gente se relacionar, a forma de poder vender para o nosso cliente, a forma de gerar conexão com o nosso cliente. Tudo isso impacta. Posso dizer para vocês assim, o grande ponto no qual a neurociência traz hoje para a gente, e que aí sim é um ponto que exige esforço de cada um de vocês, gente, é essa atualização frequente de software. Este é o ponto. Porque nós temos um cérebro, e o seu cliente também, tá? Não pensa que é só você. Quando eu falo a gente, eu digo vocês e digo os clientes, as pessoas que a gente se relaciona. Nós temos um cérebro que foi criado para economizar energia. O nosso cérebro foi criado para economizar energia. Pensar cansa, gente. Para fazer o planejamento estratégico da tua empresa,
do teu processo de vendas, para você fazer o planejamento de 2022, para você para estudar o dia inteiro, sentado numa cadeira, só estudando o quão cansativo é este processo. Pensar cansa. Mudar comportamentos cansa. Mudar formas de fazer cansa. Por quê? O nosso cérebro foi desenvolvido para nos manter dentro de um padrão, dentro de uma forma, dentro de uma caixinha, para repetir tudo igual, da mesma forma. Deste jeito eu não canso. Deste jeito eu não preciso aprender e não gasto energia. É por isso que quando a gente fala de vendas e a gente fala de mudança de hábito e mudança de comportamento, invariavelmente vocês vão escutar repetição, disciplina, que é a forma mais eficiente de você criar novos hábitos, novos padrões. É por isso que este processo é tão cansativo. É por isso que muitas vezes aprender um outro idioma é tão cansativo. É por isso que muitas vezes começar algo novo é tão cansativo, porque você está gastando energia, você está consumindo energia, e nós não fomos programados para gastar energia desta forma. Então, quando você toma consciência de tudo isso, gente, e a aula de hoje tem muito dessa estrutura de você tomar consciência disso, é permitir que você, a partir de hoje, a partir de agora, comece a assumir esta responsabilidade de mudar o teu mindset, de mudar a tua forma de lidar com o não, de lidar a tua forma de lidar com a rejeição, de de lidar melhor com esses sentimentos que muitas vezes te impedem, que muitas vezes te impactam. E isso é um trabalho árduo. E isso é um trabalho frequente. E isso é um trabalho diário. Diário, gente. Diário. Vocês acreditam que os grandes vendedores, os grandes negociadores acordam todos os dias super animados e empolgados? Nem sempre. Só que isso é um exercício diário, frequente, de você entender o que você quer, para onde você quer ir, o quanto isso está impactando hoje, o quanto teus resultados de ontem impactam teus resultados hoje, o quanto teu ambiente externo impacta o teu resultado, e todo dia repetir e fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Conscientemente fazer o que precisa ser feito. Poxa, se eu já sei que eu não gosto do não, que eu não gosto da rejeição, ora, como eu vou me preparar para ele? Se eu já sei que eu tenho problemas de lidar com a rejeição, como eu me preparo? Como eu me antecipo? Como eu estruturo melhor tudo isso? Esse é um processo consciente que está na mão de vocês fazer. Cabe a cada um de vocês assumir as rédeas desse comportamento, deste processo, e decidir fazer diferente. Por quê? Porque nós temos essa estrutura dos 3 cérebros aplicados no processo de negociação. E quando você entender essa estrutura, você vai começar a perceber o quanto isso está impactando você. E o quanto isso pode estar impactando no teu cliente, no teu negócio. Eu vi aqui que a Ana Vitória levantou a mão. Ah, Valéria levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Valéria? Quer participar aqui? Quer tirar alguma dúvida? É isso? Me chama aqui que, se necessário for, parei aqui um pouquinho, mas se você quiser participar, interagir aqui, fica à vontade, tá? Talvez liberar o microfone. Desculpa? Ok. Seguimos então. Vamos lá. Não tem problema. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, só chamar aqui no chat. Eu vou responder, vou interagir com vocês. Tá bom? Não tem problema. Seguimos, Valéria. Então, vamos lá, gente. Estrutura dos 3 cérebros. E como você vai, a partir de agora, entender essa estrutura e aplicar no seu negócio, no seu processo de negociação. E por que eu trago este ponto para a aula, pessoal? Porque, sim, nós somos diferentes pela estrutura que nós vivemos, pela estrutura, pelo nosso passado, pela nossa história, pelas decisões, pelas emoções que nós vivemos ao longo da nossa vida. Porém, todos nós temos estruturas cerebrais parecidas, para não dizer idênticas. Então, se nós temos algo que nos destaca dos outros, em contrapartida, nós temos algo muito parecido com os outros seres humanos. E essa estrutura dos 3 cérebros é, de maneira didática, extremamente eficiente para explicar para vocês o funcionamento do cérebro humano. E a partir desse funcionamento, você vai entender como isso pode impactar os teus resultados e as tuas negociações.
Olha só, gente. Paul MacLean, então, trouxe a teoria do cérebro trino. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, pode pesquisar no próprio Google, na internet, o cérebro trino de Paul MacLean. Hoje, a neurociência até tem outras teorias para explicar o processo de desenvolvimento do cérebro humano, tá? Porém, de maneira muito didática, o cérebro trino de Paul MacLean é facilmente compreendido. E eu gosto de utilizar essa estrutura para apresentar e de maneira simbólica, vocês conseguirem entender como isso acontece no nosso dia a dia e o quanto isso impacta no nosso processo de decisão e nos nossos comportamentos. O cérebro trino de Paul MacLean traz o seguinte: todos nós, enquanto animais, enquanto seres vivos, nós temos um cérebro primitivo. O que é esse cérebro primitivo, gente? É um cérebro que fica logo aqui na base do tronco encefálico, na junção da coluna aqui, né, da espinha com toda a parte do cérebro. É um cérebro primitivo por quê? Porque ele existe em todos os animais. Absolutamente em todos os animais. Répteis, peixes, anfíbios, mamíferos, todos eles, aves, todos eles têm um cérebro primitivo. E o que este cérebro primitivo proporciona, gente? Ele proporciona a manutenção da nossa vida, da nossa existência. A função do cérebro primitivo é uma só: te manter vivo, te manter funcionando. Ponto. Esta é a função do cérebro primitivo. O cérebro primitivo é responsável por manter o teu batimento cardíaco, manter a tua pressão sanguínea, manter a liberação de hormônios e neurotransmissores na tua corrente sanguínea. É responsável por dar aqueles calafrios ou aquele suador que acontece na gente de vez em quando. Você não tem consciência sobre isso. Você não tem consciência sobre este processo. Simplesmente ele acontece. Foge do teu controle. Você não tem controle sobre quando o teu batimento cardíaco vai aumentar ou quando ele vai diminuir. Você não tem controle sobre quando vai dar aquele frio na barriga ou quando você vai começar a suar. Simplesmente o teu cérebro identifica algo no ambiente e ele te dá uma reação, um comportamento automático, uma reação biológica e instintiva. Essa é a função do cérebro primitivo. Te manter vivo. Manter vivo. Ponto. Isso, pessoal, está presente em todos os seres humanos. Todos. Inclusive em todos os animais. Tá? Aí, logo acima do cérebro primitivo, que fica na base aqui do tronco encefálico, mais ou menos, vocês todos conseguem ver aqui a minha... Vem aqui uma canetinha, aqui, apontador laser. Legal. O cérebro primitivo fica aqui, pessoal, nessa região aqui. Tá? Logo acima dele, nós temos o sistema límbico, que fica neste pedaço aqui, mais no meio. Este é o sistema límbico, pessoal, fica aqui no meio do cérebro, tá? E qual é a função do sistema límbico? Trazer as emoções, armazenar as memórias, trazer os aprendizados. Tudo isso fica dentro dessa estrutura aqui do sistema límbico, ou seja, emoções, memórias, aprendizados, tudo isso é processado dentro desta região cerebral. Com um destaque para a amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, tá, gente? A amígdala cerebral. Se nós pudéssemos traduzir a amígdala cerebral para algo, né, uma função bem específica, nós poderíamos dizer que a amígdala cerebral é um radar de perigo. Um radar. Ela está 120% ligada em situações que estejam te ameaçando. Mas como assim, Diogo, me ameaçando? Sim. Situações baseadas no que você ouviu, no que você sentiu, no que você aprendeu, situações que representem algum perigo para você. A amígdala cerebral dispara várias conexões a partir do momento, vários impulsos elétricos a partir do momento que ela identifica uma ameaça. E a partir dali, ela te traz emoções e comportamentos instintivos e automáticos.
Olha que loucura, gente. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. No ambiente de trabalho. Você começou, você está trabalhando, já está um tempo trabalhando na tua empresa, no teu comércio, na tua faculdade, enfim, no ambiente que você está ali confortável há muito tempo. E de repente chega uma pessoa que você não conhece, uma pessoa até então desconhecida. E você olha para ela e você bate aquele scanner. Não fui com a cara. Não gostei. Não gostei dessa pessoa. O santo não bateu. Não tá legal. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu essa sensação de você bater o olho e não gostar da pessoa? A tua amígdala cerebral, a Valéria botou aqui assim, já assim. O que acontece? A tua amígdala cerebral identificou naquela pessoa uma ameaça. Identificou naquela pessoa um comportamento, um padrão que é uma ameaça para você. Mas baseado no quê, Diogo? Baseado na tua experiência, na tua história, no que você viu, no que você já ouviu. E simplesmente te disparou uma emoção e um comportamento de rejeição para aquela pessoa. Gente, você não tem controle disso. Isso é biológico, instintivo. Isso vai acontecer com a gente, vai acontecer com o teu cliente quando te vê muitas vezes. Isso vai acontecer com o teu cliente quando você fizer uma proposta para ele. É um comportamento biológico e instintivo. Não tem controle. Imagine você dentro de uma praia, nadando, e de repente você vê uma barbatana de tubarão a 10 metros de você, 20 metros de você. Sabe o que acontece neste momento? A tua amígdala cerebral identifica essa ameaça. O teu cérebro primitivo, recebendo essa informação, tira toda a circulação sanguínea de estômago, de intestino, porque não precisa ter movimentação ou trabalho nessas áreas, coloca toda a tua corrente sanguínea para as tuas extremidades, para braços e pernas, e injeta adrenalina no teu corpo, para te dar esse impulso de fuga ou de luta, né? Mas de fuga principalmente. E você não pensa em outra coisa que não seja sair imediatamente da água. Ao ponto de deixar um filho para trás, um amigo para trás, mas você foge daquilo, você corre, por quê? É instintivo, é biológico, é fisiológico, você não tem controle sobre isso. Naquele momento, a amígdala cerebral identificou uma ameaça e disparou uma série de impulsos elétricos, gerando em você comportamentos e emoções que fogem do teu controle. Isso também acontece com o seu cliente, gente. Isso também vai acontecer com ele. A questão é, como eu aprendo a disparar sensações e emoções possibilitadoras no meu cliente que façam com que ele compre mais, que ele queira a conexão comigo, que ele esteja disposto a ouvir minha proposta. Porque se eu sei que há possibilidades de que ele seja impactado por essas sensações, por essas emoções que eu não tenho controle, ora, o que cabe a mim fazer para minimizar esse impacto? O que cabe a você fazer quando você estiver sendo impactado por isso? Porque a parte mais externa do cérebro, que fica aqui, gente, que é a parte externa, que se chama neocórtex cerebral, essa aqui é a parte racional, a parte inteligente do cérebro. Essa aqui é a que arranja os motivos do porquê fazer. Ah, mas isso vai ser bom, mas bom em quanto tempo? A médio, curto, longo prazo. Já fiz isso uma vez, não deu certo. Esta racionalidade está aqui no neocórtex. Tá? Essa é a parte racional. Só que por ser uma parte muito nova no cérebro humano, ela é uma parte ainda não tão conectada. É até estranho a gente falar que não é tão conectada, né? Mas as sinapses cerebrais, as estruturas cerebrais que existem entre o cérebro primitivo e o sistema límbico são milhares e milhares e milhares de vezes mais desenvolvidas do que a conexão que existe com o neocórtex, porque justamente ele é uma parte mais recente, ele é uma exclusividade do ser humano na forma como funciona para a gente. Ou seja, quando a amígdala cerebral identifica um perigo e ela manda essa informação para várias regiões do cérebro, inclusive para o teu neocórtex, acontece que o tempo de processamento do neocórtex é mais lento. E aí o sistema primitivo já respondeu, já te mandou um instinto, já te mandou um comportamento, você já teve uma reação automática e instintiva, que depois você pensa, puxa, devia ter feito diferente. Puxa, se eu soubesse, tinha feito de outra forma, mas você já reagiu, você já fez.
E aí vem aquela racionalidade. Poxa, se eu soubesse disso, teria feito de outra forma. Poxa, faria diferente na próxima vez. Nossa, por que eu repeti isso de novo, sabendo que não é o melhor resultado para mim? Porque você está reagindo no instinto ainda. Acontece que o nosso cliente funciona da mesma forma, gente. Da mesma forma. Eu acompanhei muitos vendedores perdendo negócios porque focavam exclusivamente na parte racional do cérebro, querendo dizer o porquê comprar, o porquê que aquele era o melhor produto. Por quê? Porque é racional, gente. Por que tem que comprar da gente? Por que que o nosso produto é o melhor? Por que que tem que ser nesse prazo? Por que que eu sou o melhor vendedor? Por que você deveria? Por quê? Porque é racional. E aí perdem as vendas. Perdem as vendas por quê? Porque toda venda e toda decisão, num primeiro momento, ela é emocional. Anota isso aí no seu caderninho. Todo processo de venda, todo processo de decisão é emocional. A racionalidade vem para justificar a decisão emocional que você já tomou. O teu cérebro vai emocionalmente primeiro decidir o que ele quer. E a racionalidade vai vir apenas para justificar esta decisão. Olha, gente, que incrível esta informação. E o quanto você pode começar a mudar a partir de amanhã a tua abordagem de vendas. Entendendo que dizer para o teu cliente tudo que é racional, tudo que é lógico, não vai fazer o menor sentido para ele se ele não estiver conectado emocionalmente com você. Se emocionalmente ele não desejar o teu produto ou o teu serviço. Se emocionalmente você não estiver perto dele. Isso é neurovenda, gente. Neurovendas é a tua capacidade de gerenciar as emoções em você e de despertar as melhores emoções no seu cliente para que ele queira comprar de você. Para que ele entenda que você tem o que ele precisa. Que ele precisa. Ele entende que você tem. Para que ele entenda que você é a melhor pessoa para resolver o problema dele. E para que ele queira comprar de você. Quando eu consigo pegar a emoção do meu cliente e quando eu consigo me conectar com ele de maneira eficiente, essa estrutura acontece rapidinho, porque eu já sei que a tua solução me atende, eu já sei que você pode resolver o meu problema e eu quero resolver com você. Porque há clientes que até entendem que a tua é a melhor solução. Eles até entendem que o teu método é o mais eficiente, que o teu produto é o mais eficiente, mas não querem comprar de você. Vão comprar de outro. Vão comprar de um concorrente. É isso que a gente tem que evitar. É para isso que a gente está aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Para que vocês consigam despertar essas emoções no cliente e que no final ele queira comprar de quem? De você. De que essa decisão racional justifique essa emoção. Conseguem perceber, gente, o impacto disso no processo de tomada de decisão? Conseguem perceber isso impactando você no teu processo de negociação com o teu cliente? O quanto muitas vezes nós somos tomados pelo instinto de querer responder, de querer reagir, de querer falar. E quando a gente percebe isso é só um impulso instintivo e irracional, muitas vezes, que não tem nada a ver com o objetivo que eu quero. O porquê muitas vezes o cliente está falando e você está louco para responder, você está louco para falar, você está louco para argumentar, sendo que racionalmente você sabe que o ideal é deixar ele falar, ele concluir esse pensamento. E a partir daí, você trazer a tua resposta, mas o instintivo ele quer responder, o instintivo ele quer falar, o instintivo do teu cliente, na maior parte das vezes, vai dizer não. Não para a tua proposta. Ele nem ouviu direito. Não para o que você me apresentou. Não para o teu produto. Que é uma resposta automática, biológica. Entenda, isso é natural. E ele vai começar a compreender de um outro formato a partir do momento que você consiga utilizar a estrutura e a técnica certa para fazer ele reverter essa estrutura e este pensamento. Então, essa, pessoal, é a estrutura do cérebro trino e que eu trago para quê? Porque ao longo das próximas aulas, nós vamos, em diversos momentos, trazer técnicas, trazer conteúdos que vão remeter a estas partes do cérebro. Durante as próximas aulas, eu vou muito trazer para vocês, olha, isso aqui, a gente está se comunicando com o cérebro instintivo, com o primitivo, com o animal. Essa estrutura aqui, essa abordagem aqui, é para você despertar a atenção nele, é com ele que a gente está falando. Essa estrutura aqui, essa técnica, essa abordagem, a gente vai estar falando com a parte emocional do cérebro.
É aqui que a gente está trabalhando isso. Este ponto aqui, nós vamos trazer a racionalidade, a gente vai falar com o neocórtex, a gente vai justificar o porquê comprar. Então, eu trago essa estrutura aqui, gente, para que vocês consigam, ao longo das próximas aulas, entender em que momento e que impacto isso está causando em cada uma dessas áreas. Porque isso vai fazer diferença na sua abordagem. Bombardear o cérebro do cliente de dopamina. Perfeito, Roberto. Dopamina, de sensações de prazer. E vocês vão ter técnica para isso. Vocês vão aprender a fazer isso. Começando agora, inclusive. Olha só. Se vocês entenderam a estrutura do cérebro trino, se vocês entenderam como isso funciona e o impacto que isso tem na gente como vendedor e no cliente como consumidor, essa informação aqui pode ser um divisor de águas para você. E por que um divisor de águas? Olha que incrível, gente. O nosso cérebro não distingue o real do imaginário. O nosso cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. Esse é o nosso quinto passo. O quinto passo, então. O quarto era o cérebro trino. E o quinto passo dessa introdução à neurociência, a neurovendas. O nosso cérebro tem dificuldade. E dificuldade de que maneira, gente? Quando você está dormindo, já aconteceu com você? Já aconteceu com você de acordar de madrugada, suando? De acordar de madrugada, achando que estava fugindo de um bandido e você acordar suando, coração acelerado, muitas vezes ofegante. Já aconteceu com você? Eu sei que aquele sonho de você estar caindo de um prédio, por exemplo, isso é normal, né? Muita gente tem esse. Ou de que está caindo um dente, por exemplo, você está falando que está caindo um dente. São sonhos que são meio universais, né? Que você está tropeçando, que está te faltando ar. São sonhos universais. Mas olha que interessante. Mesmo estes sonhos geram reações fisiológicas na gente. Mas isso não está acontecendo em nada, a não ser dentro do teu cérebro. Você não está participando de uma competição, você não está numa apresentação, você não está caindo de um penhasco, você não está perdendo um dente fisicamente. Mas aqui dentro, sim. Aqui dentro, todas estas sensações são reais. Ao ponto de você acordar de manhã e botar a mão no dente. Eu já fiz isso. Sonhei que estava dando uma palestra, que estava dando num evento, e que caiu os dois dentes da frente. E aquilo me envergonhou. Eu acordei de manhã, juro para vocês, botei a mão no dente. Falei, tá aqui? Não, tá aqui. Não, era só um sonho. Mas era real. Aquilo parecia real. Porque o nosso cérebro, por não distinguir o que é real do que é imaginário, isso te dá infinitas possibilidades de começar a despertar as melhores emoções no seu cliente. Olha só, pega essa frase então. Será que o nosso cérebro sabe diferenciar na hora da venda? Se ele não distingue o que é real e o que é imaginário? Será que ele sabe distinguir a estrutura, a técnica, a abordagem e tudo que você está utilizando para ele conseguir construir uma solução para o problema dele, para ele construir uma alternativa? Se isso é real ou é imaginário? Será que você, sabendo dessa informação, consegue propor soluções para o seu cliente, propor soluções para problemas, para dores que ele sabe que tem, ou que muitas ele nem sabe que tem ainda, mas que você pode levantar esta possibilidade? Se o nosso cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário, a dor e a preocupação que eu consigo criar e sentir aqui, ela é real e eu vou sentir as sensações e as emoções neste processo. Quando eu digo para um cliente assim, pessoal, anota essa palavra, imagine. Imagine. Essa é uma das palavras mais poderosas no processo de vendas que você pode ter. Imagine. Imagine você nessa situação. Imagine como seria. E complete aí com o seu produto, com o seu serviço. Imagine o quanto isso pode fazer a diferença para você. Se o teu cliente, neste momento, dedicar tempo para imaginar essa solução, imaginar. Lembra que eu falei para vocês que o sistema límbico armazena memórias, emoções e aprendizados?
ele vai estar imaginando. E se eu estou imaginando, eu estou liberando sensações, memórias e sentimentos referentes a este processo. Se eu consigo despertar no meu cliente soluções para o problema dele, resoluções de dores que ele tem, trazendo alternativas e fazendo com que ele imagine essa solução, imagine este processo, ele consegue já sentir um pouco desta solução no seu dia a dia. Ele consegue perceber um pouco do alívio que aquilo vai gerar para ele. E como o Rodrigo falou ali de dopamina, isso vai trazer sensações de prazer. E nós somos viciados em dopamina. Eu quero sentir prazer o tempo todo e eu vou querer sentir isso de novo. Ou eu vou querer aprofundar para conhecer mais sobre isso. E aí eu vou desejar o teu produto, porque eu já tive a oportunidade de experimentar ele um pouquinho, mesmo que seja aqui dentro. Mesmo que seja apenas aqui na minha imaginação. Porque o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Então imagine, pessoal, anota essa palavra aqui. E utilize ela sempre que possível. De preferência, apresentando uma solução para o seu cliente, a solução do problema que você está trazendo para ele, a solução da dor que ele tem, o que você está trazendo de benefício para ele, como seria a vida dele dessa forma, como vai ser, ou o impacto que isso vai ter no futuro dele e na resolução dos problemas dele, o que ele está evitando comprando o teu produto, que dores ele vai evitar lá no futuro. Imagine chegar lá no futuro sem essa preocupação. Imagine você chegando no trabalho com essa alternativa. Completa, com o teu produto, com o teu serviço. Imagina você ser reconhecido pelo seu líder, pelo seu chefe, trazendo essa solução para quem vende serviço, por exemplo. Quem vende um serviço e está negociando no B2B, está negociando com uma outra empresa, né? E você está lá negociando com uma pessoa, seja ele do RH, seja ele de vendas, seja ele da diretoria. Só que ele não está negociando para ele, está representando uma empresa por trás. Utilize essa frase. Imagina o reconhecimento que você vai ter das pessoas que trabalham com você. Imagina as soluções e o impacto que isso vai causar na vida das pessoas que trabalham com você. Olha só, gente, o poder de uma palavra. Imagine. Imagine. E se ele dedicar tempo, e vocês vão aprender como reconhecer isso no seu cliente. Se ele está imaginando essa situação, acredite, você está muito mais próximo de levar o sim do seu cliente. Consegue identificar, gente, que a construção do sim, para você ter o sim aqui no final, é uma construção que você faz desde o início. O sim, gente, é uma consequência natural de um processo bem construído do início até o fim para o sim. Eu comecei lá, entendendo as minhas dores, lidando com as minhas rejeições, lidando com o meu medo de ouvir não, entendendo os meus comportamentos que me limitam, cuidando da raiz. Se eu quero ter frutos mais bonitos, eu preciso alimentar a raiz de maneira mais forte, de maneira mais produtiva, de maneira mais eficiente. Ou seja, eu cuido da minha raiz. Eu começo a me preocupar com esses pensamentos, com essas emoções, com esses sentimentos que eu tenho. E como eu gero isso no meu cliente. Como eu faço ele imaginar e querer ter o meu produto. E aí o sim que ele vai dar no final é algo natural. É algo circunstancial. É uma consequência desta construção. Uma simples consequência. Então, se a gente for recapitular, gente, a aula de hoje, né, como é que foram esses 5 passos que a gente trouxe aqui para vocês, né? A gente teve lá toda aquela introdução, né, para você entender um pouquinho sobre, né, que só conhecimento não é suficiente, que muitas vezes as pessoas deixam de evoluir, deixam de atingir resultados, porque investiram só nessa parte técnica e esqueceram dessa parte pessoal, né, da importância dessa parte pessoal. Né, o segundo passo, você entendeu que, muitas vezes, o que impede a gente de ter grandes avanços são pequenos bloqueios, bloqueios que a gente cria na gente mesmo. Bloqueios que muitas vezes vieram das nossas experiências passadas. Né, que todos nós somos impactados pelo meio,
que todos nós somos impactados por tudo o que nos acontece, e isso nos traz uma responsabilidade enorme. Por quê? Eu posso escolher o que me impacta, mas eu também posso, com o conhecimento que vocês têm agora do cérebro trino, identificar, ou pelo menos cuidar de como eu estou impactando o meu cliente, que ele pode ter reações automáticas, instintivas com relação a minha abordagem, que eu preciso tomar cuidado, que eu preciso treinar para que isso eu consiga minimizar os riscos e o impacto disso no meu processo de vendas. E vocês entenderam o que o Imagine, que a imaginação é algo extremamente poderoso. E a gente vai falar muito disso no decorrer das nossas conversas, das nossas aulas, né? Real e imaginário. Quanto mais emoções eu conseguir despertar no meu cliente, quanto mais emoções positivas eu conseguir despertar, quanto mais desejo ele tiver sobre a minha solução, sobre o meu produto, mais eu vou conseguir ser eficiente no processo de vendas, tá? Então vamos lá, gente. Aqui foi a revisão. Trouxe aqui para vocês toda a revisão da aula de hoje. Introdução, dificuldade de negociar, evolução humana e os impactos que isso gera, os 3 cérebros no processo de negociação, o real e o imaginário, e qual a diferença disso no nosso dia a dia. Gente, essa foi a primeira aula que a gente teve dessa estrutura toda de neurovendas. Foi a primeira aula. Olha quanto conteúdo rico a gente já teve. Olha quanto conteúdo novo talvez você tenha tido. Olha quantos insights podem ter surgido aí para você. Talvez de coisas que você não tenha ouvido, talvez de coisas que não faziam sentido antes, mas que começam a fazer agora. Amanhã, pessoal, a gente vai falar dos 4 pilares que sustentam neurovendas, tá? E como vender mais que o seu concorrente sem precisar ficar insistindo. Então, essa é a nossa aula de amanhã, gente, às 19h30. 19h30, tá? Põe na tua agenda para você participar amanhã. Os pilares da neurovendas. Eu estou aqui, gente, querendo compartilhar com vocês todo o meu conteúdo. Eu estou trazendo para vocês aqui, gente, um conteúdo que eu adoraria que tivessem passado para mim lá no início da minha carreira profissional. Eu estou trazendo para vocês um conteúdo que eu comecei a trabalhar e desenvolver quando eu já tinha uns 13, 15 anos de experiência em vendas. Coisas que eu gostaria de ter ouvido, coisas que poderiam ter feito a diferença para mim. É isso que eu estou trazendo para vocês. Como eu gostaria de ter recebido isso? Eu não vou poupar conteúdo, não vou poupar informação. Então, vamos fazer disso aqui algo extremamente produtivo, prazeroso, que seja algo leve e que traga para vocês muitos aprendizados. Muitos aprendizados. Fechou? Então, eu quero deixar para vocês aqui as orientações finais, gente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje em grande estilo. Vamos lá. Eu falei para vocês que ia deixar um material de apoio da nossa primeira aula. Lembram desse material de apoio? Legal. A senha para você baixar esse material, vai ser compartilhado aqui pelo time de vendas e o material vai estar no grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, você vai ter o material disponível. Clica lá. A senha está aqui, o Paulo preencheu aqui, Diogo Movimento. Preenche lá, Diogo Movimento. Essa é a senha para você baixar o material de apoio. E qual é esse material de apoio? É o Mapa do Vendedor Extraordinário. O Mapa do Vendedor Extraordinário vai te dar uma percepção de quais são pilares importantes que você precisa começar a cuidar no teu processo de vendas. O Mapa do Vendedor Extraordinário, pessoal, é a possibilidade que você tem de identificar você como negociador, você como vendedor, quais são lacunas que você precisa começar a preencher. Então, você vai preencher de que forma? Você vai ter um gráfico de pizza, numa escala de 0 a 10, você vai analisar aquela estrutura e dar uma nota para você. Neste ponto aqui, lidar com objeções. Eu sou o que nota? Que nota eu me dou para minha capacidade de lidar com as objeções? 0, 1, 2, 3, 4, nota 10? Vai lá e seja honesto com você.
Seja honesto, vai lá e põe a tua nota. Eu me dou nota 5. Velocidade para aprender e para aplicar o aprendizado. Que nota eu dou para mim? Minha velocidade de aprender um conteúdo e conseguir aplicá-lo, botar em prática esse conteúdo. Qual é a minha nota? Eu dou nota 7. Gente, isso é para você um radar, um filtro, um norte para você começar a entender sobre você e o teu processo de vendas e aonde você vai começar a cuidar e priorizar mais. Garanto para você que ao final das nossas 4 aulas, quando você refizer esse pilar, ele vai estar diferente. Até faça esse desafio. Preencha o pilar entre hoje e amanhã, antes da nossa próxima aula, amanhã às 19h30. E depois preenche esse mesmo pilar na quarta-feira, depois de passar por toda essa jornada, e compara os dois. Tenho certeza que você já vai estar com muito mais recurso e muito mais conhecimento. Então, senha do material de apoio já está aqui. Material sempre no grupo do WhatsApp. Tá? Então, vai estar sempre lá no WhatsApp. Eu vi que já compartilharam o link para quem não está no grupo, para entrar. Ficar sempre de olho no seu e-mail, no seu WhatsApp, gente. Vão informações para lá, vai muito conteúdo legal para lá. Então, fica de olho, não perde essas informações. Tá bom? E o último pedido, esse é muito importante, para a gente tirar um print dessa imagem aqui. Deixa eu tirar. Bora lá, botar aqui a nossa fotinho. E a gente tirar um print e marcar lá no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram. Vamos lá, gente. Vamos dar um print nessa tela. Dá um print na tela. Marca aqui, Diogo em Movimento. Vai lá no Instagram. Eu vou repostar todo mundo que me marcar. Quem me marcar lá, eu vou entrar no meu Instagram e eu vou repostar todo mundo com um comentário. Se puder colocar lá um aprendizado que você teve sobre a aula, melhor ainda. Printa essa fotinho, marca lá no Instagram, @Diogo em Movimento. Põe lá um aprendizado que você teve, um insight que você teve. Talvez algo que eu falei que você, poxa, fez muito sentido para mim. Marca lá e eu vou repostar todo mundo que me marcar. Vamos fazer esse movimento, então? Show, pessoal. Parabéns para você que acompanhou até o final. Tenho certeza que a aula foi extremamente produtiva. Para mim foi uma satisfação enorme estar aqui. Espero que para você também tenha sido. E espero vocês amanhã às 19h30 para o nosso segundo encontro, os Pilares de Neurovendas. E você vai começar agora sim a trazer mais técnicas e recursos para incluir na sua abordagem, na sua negociação. Tá bom, gente? Obrigado. Bom descanso para vocês. Boas vendas. Amanhã é segunda-feira. Vamos começar com a energia lá em cima, porque essa semana vai ser uma semana incrível. Fechou? Valeu, gente. Abraço.